As articulações são uniões ou junções entre dois ou mais ossos, ou partes rígidas do esqueleto. As articulações exibem várias formas e funções. Algumas articulações não têm movimento, como as lâminas epifisiais entre a epífise e a diáfise de um osso longo em crescimento. Outras permitem apenas pequenos movimentos, como é o caso dos dentes em seus alvéolos, e em outras têm uma mobilidade um pouco maior, como a articulação do ombro, por exemplo. Em termos de classificação das articulações, há 3 classes ou classificações de articulações que são descritas de acordo com a forma ou tipo de material pelo qual os ossos são unidos. Nas articulações sinoviais, os ossos são unidos por uma cápsula articular, formada por uma camada fibrosa externa revestida por uma membrana sinovial serosa, que transpõe e reveste a cavidade articular. A cavidade articular de uma articulação sinovial, como o joelho, é um espaço potencial que contém um pequeno volume de líquido sinovial. Esse líquido sinovial é um líquido lubrificante. Esse líquido sinovial é secretado pela membrana sinovial, uma pequena membrana viscosa e fina que reveste a cápsula por dentro. No interior da cápsula articular, a cartilagem articular cobre as faces articulares dos ossos. Todas as outras faces internas são revestidas por membrana sinovial. É importante acrescentar que o periósteo que reveste os ossos na parte externa, a articulação se funde com a camada fibrosa da cápsula articular. Nas articulações fibrosas, os ossos são unidos por tecido fibroso. Na maioria dos casos, o grau de desenvolvimento em uma articulação fibrosa depende do comprimento das fibras que unem os ossos. As articulações do crânio são exemplos de articulações fibrosas. Esses ossos estão bem próximos, muito bem unidos, e eles se encaixam ao longo de linhas onduladas que se sobrepõem uma à outra. No caso da sindesmose, um tipo de articulação fibrosa, ela une os ossos com uma lâmina de tecido fibroso, que pode ser um ligamento ou uma membrana fibrosa. Dessa forma, esse tipo de articulação tem mobilidade parcial. A membrana interóssea no antebraço é uma lâmina de tecido fibroso que une o rádio e a una em uma sindesmose. A sindesmose dento-alveolar, também chamada de gonfose, é uma articulação fibrosa na qual um processo semelhante a um pino se encaixa em uma cavidade entre a raiz do dente e o processo alveolar da mandíbula. A mobilidade dessa articulação, ou seja, um dente mole, por exemplo, indica um certo distúrbio dos tecidos de sustentação do dente. Nesse caso, no entanto, movimentos locais microscópicos nos informam, graças à capacidade de propriocepção, sobre a força da mordida ou do cerrar de dentes e sobre a existência de uma partícula presa entre os dentes. Para as articulações cartilagíneas ou cartilaginosas, essas articulações apresentam estruturas que são unidas por cartilagem hialina ou uma fibrocartilagem. Nas sincondroses ou articulações cartilagíneas primárias, os ossos são unidos por cartilagem do tipo hialina, o que permite uma leve curvatura no início da vida. As articulações cartilagíneas primárias geralmente são uniões temporárias, como as existentes durante o desenvolvimento de um osso longo, nas quais a epífise e a diáfise são unidas por uma lâmina epifisial. As sincondroses permitem o crescimento do osso em relação ao comprimento. Quando é atingido o crescimento completo, a lâmina epifisial se converte em um osso e as epífises se fundem com a diáfise, ou seja, com o corpo do osso.
As sínfises, ou articulações cartilagíneas secundárias, são articulações fortes, ligeiramente móveis, unidas por fibrocartilagem. Os discos intervertebrais ou de fibrocartilagem, existentes entre as vértebras, eles são formados por tecido conjuntivo que une as vértebras. Essas articulações propiciam à coluna vertebral resistência e absorção de choque, além de considerável flexibilidade. As articulações sinoviais, o tipo mais comum de articulações, permite o livre movimento entre os ossos que se unem. Essas articulações sinoviais foram desenvolvidas praticamente somente para a locomoção, típicas de quase todas as articulações dos membros. As articulações sinoviais geralmente são reforçadas por ligamentos acessórios, que são chamados ligamentos extrínsecos, e também são um espessamento de parte da cápsula articular, e nesse caso são os ligamentos intrínsecos. Algumas articulações sinoviais têm características diferentes, como os discos articulares de fibrocartilagem, ou também chamado de meniscos. Esses discos são encontrados quando as faces articulares dos ossos são desiguais. Os 6 principais tipos de articulações sinoviais são classificados de acordo com o formato das faces articulares ou o tipo de movimento que permitem realizar. Vamos ao primeiro tipo de articulação sinovial. A articulação sinovial ou as articulações sinoviais do tipo planas. Essas articulações permitem movimentos de deslizamento no plano das faces articulares. As superfícies opostas dos ossos são planas ou quase planas, com movimento limitado por suas cápsulas articulares, que são firmes. As articulações planas são muito pequenas. Um exemplo de articulação plana é a articulação acrômio-clavicular situada entre o acrômio da escápula e a clavícula, no ombro. As articulações gínglimas ou gínglimos permitem apenas flexão e extensão, movimentos que ocorrem em um plano, ao redor de um único eixo transversal. Assim, os gínglimos ou gínglimas são articulações uniaxiais. Nesse caso, a cápsula dessas articulações é fina e frouxa nas partes anterior e posterior, onde há um movimento. Do mais, os ossos são unidos lateralmente por ligamentos colaterais fortes. A articulação do cotovelo é um exemplo clássico de articulação do tipo gínglimo ou em dobradiça. As articulações sinoviais celares. Essas articulações permitem abdução e adução, além de flexão e extensão, que são movimentos que ocorrem ao redor de 2 eixos perpendiculares. Sendo assim, são articulações biaxiais, que permitem movimento em 2 planos, sagital e frontal. Também é possível fazer, nessas articulações, os movimentos em uma sequência circular, o que chamamos de circundação. As faces articulares opostas têm um formato semelhante a uma cela. A articulação carpo-metacarpal, na base do primeiro dedo do polegar, é uma articulação do tipo celar. As articulações elipsoideas ou elipsoide são articulações sinoviais que permitem flexão e extensão, além de abdução e adução. Portanto, são também articulações sinoviais biaxiais. Entretanto, o movimento em um plano, como o plano sagital, geralmente é maior, mais livre do que no outro. Também é possível realizar circundação nesse tipo de articulação, de maneira mais restrita do que nas articulações celares. As articulações sinoviais, ou a articulação sinovial carpo-metacarpo-falângicas, são articulações sinoviais do tipo elipsoidea. As articulações esferoideas, ou simplesmente a articulação esferoide. Essas articulações sinoviais permitem movimento em vários eixos e planos. Vamos a eles: flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial e lateral e, por último, a circundação.
Sendo assim, são articulações multiaxiais. Nessas articulações, o grau de movimento é alto. A superfície esferoidea, ou em forma de esfera, move um osso dentro de uma cavidade. A articulação do quadril é uma articulação esferoidea, ou esferoide, na qual a cabeça do fêmur, que é esférica, gira dentro da cavidade formada pelo acetábulo do quadril. As articulações trocoídeas, ou simplesmente trocoide, são articulações sinoviais que permitem rotação em torno de um eixo central. Dessa forma, são uniaxiais. Nesse tipo de articulação, o que ocorre é que um processo arredondado de um osso gira dentro de uma espécie de bainha ou anel. Um exemplo é a articulação atlantoaxial mediana, na qual o atlas, que é a primeira vértebra da coluna vertebral, gira ao redor de um processo digitiforme, ou seja, em forma de dente, o chamado dente do áxis. O áxis, portanto, é a segunda vértebra da coluna vertebral, logo abaixo do atlas. Vamos falar agora um pouco sobre a vascularização e inervação dessas articulações de um modo geral. Assim, as articulações são irrigadas por artérias articulares que surgem nos vasos ao redor da articulação. Com frequência, há anastomose, que é a maneira de comunicação das artérias para formar redes de anastomoses arteriais periarticulares. E é dessa forma que o suprimento dessas artérias assegura a irrigação sanguínea da articulação e, através dela, nas várias posições que essa articulação assume durante um determinado tipo de movimento. As veias articulares são veias comunicantes que acompanham as artérias. E dessa maneira, como as artérias, elas estão localizadas na cápsula articular, principalmente na membrana sinovial. As articulações têm rica inervação, que surgem a partir de nervos articulares com terminações nervosas sensitivas na cápsula articular. Nas partes distais, distante da origem dos membros, como as mãos e os pés, os nervos articulares são ramos dos nervos cutâneos que suprem a pele mais próxima. No entanto, a maioria desses nervos articulares consiste em ramos de nervos que suprem os músculos, que cruzam e, portanto, movem a articulação. Existe uma lei, a lei de Hilton, que afirma que os nervos que suprem uma articulação também suprem os músculos que movem a articulação e a pele que cobre suas inserções mais distais. Os nervos articulares transmitem impulsos sensitivos da articulação que contribuem para a propriocepção. Portanto, é responsável pela percepção do movimento e da posição das partes do corpo no espaço. A membrana sinovial é relativamente insensível. Há muitas fibras de dor na camada fibrosa da cápsula articular e nos ligamentos acessórios, o que causa dor intensa em caso de lesão articular. Dessa maneira, as terminações nervosas sensitivas respondem à rotação e ao estiramento que ocorre durante a prática de atividades esportivas. No próximo episódio, vamos falar brevemente sobre o que é o sistema muscular. Até mais!